Amém, Ana Cecília, amém. Família é um assunto que mexe com todas as pessoas. Todos nós viemos de algum lugar. Todos nós estamos em algum lugar. Posso dizer que todos nós temos uma família, mesmo que seja você e seu filho, você e seu marido, você e seu marido e seu filho, você e sua mãe, não importa. Todos nós temos uma família. E é muito importante. E nesse propósito de Paulo e Silas, para quebrar as cadeias, nós também precisamos abrir o nosso entendimento sobre família. Abrir o nosso entendimento sobre o que nós precisamos fazer cada dia mais para enfrentar as nossas batalhas. Nós já aprendemos sobre a autoridade e o poder que está nas nossas mãos, mas o diabo tenta tirar das nossas mãos todos os dias. E a gente precisa reivindicar essa autoridade e poder sobre nós. Nós já aprendemos sobre batalha espiritual, que nós estamos em batalha espiritual o tempo todo. E hoje nós vamos aprender família. Vocês acham que na nossa família a gente sofre investidas de Satanás? Quem de vocês aí acha que a família... Não precisa dizer o motivo, tá? Mas quem de vocês acha aí que Satanás tem botado o dedinho em algum lugar, em alguma situação aí da família de vocês? Não precisa... Só fala assim, ó, minha família, o diabo tá tentando destruir, a minha família, o diabo tá tentando levar, desfazer. Aqui a gente tá todo mundo do mesmo jeito, viu? Não precisa ter vergonha de ninguém. Todo mundo, nós temos lutas. Somos humanos, somos todos iguais, imagem e semelhança do Senhor. Enquanto vocês vão escrevendo aí a dificuldade, se vocês têm alguma dificuldade na família, amém. Nós vamos orar. Hoje nós vamos aprender a orar, a buscar, a clamar, a profetizar sobre as nossas famílias. E vocês vão ver. Enquanto isso, vamos adorar? Enquanto o pessoal vai chegando, vamos adorar? É uma live de adoração, é uma live de glorificar a Deus. E é uma canção aqui que eu acredito que todos saibam cantar essa canção, porque a gente quer engrandecer o nome de Deus, nome de Jesus. Queremos o teu nome engrandecer. Oh, aleluias! Quem sabe canta daí da sua casa. E agradecer-te Por tua obra em nossa vida. Confiamos em teu infinito amor. Só tu és o Deus. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Oi, Márcia. Logo, logo darei a palavra. Fica ligadinha até o final, em nome de Jesus. Grande É o Senhor. Oh, Senhor, tu és grande. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte. Aleluias. Alegria que toda a terra. Vão chamando as pessoas, vamos chamando. Ah, como o Senhor é grande em nossas É o vidas. Senhor em quem nós temos a vitória. Olá, Leca, paz do Senhor. Deus abençoe. Por isso diante dele nos prostramos. Ah, nós prostramos diante de ti, Senhor. Adore na sua casa ao Senhor, exalte o nome dele. Queremos o teu nome engrandecer. Só tu és Deus eterno, Deus. E agradecer-te por tua obra em nossa vida. Confiamos. Oh, Senhor, pois só tu és o Deus eterno. Adore, adore. Sobre toda a terra e céu. Ele é o Deus
poderoso das nossas vidas. Oh, Senhor, seja abençoado aí na tua casa. Seja abençoado. Que o Espírito Santo possa ser enviado aí na sua casa, onde você está. Preparar o seu coração. Aleluias. Oh, Senhor. Confiamos em teu infinito amor. Ah, Pai, confiamos em ti. Pois só tu és o Deus eterno. Só tu és. Sobre toda a terra. Você que está chegando agora, seja muito bem-vindo. Fique conosco. Fique conosco. Nós estamos adorando ao Senhor. Nós vamos falar sobre família hoje. Hoje é o terceiro dia de um propósito. 7 noites de adoração ao Senhor. 7 noites de louvor, de clamor, de oração e de entendimento também, porque nós também precisamos entender sobre o que nós vamos falar. Aleluias! Vão convidando as pessoas. Vamos terminar essa canção. Sobre toda a terra e céu. Aleluias, aleluias, aleluias. Diga glória a Deus. Deus seja glorificado na sua vida. Deus seja glorificado na sua vida. Aleluia. Santo é Deus Todo-Poderoso de Israel. Vocês sabem de uma coisa? Paulo e Silas, quando foram presos, foram jogados na prisão. Gente, eles tinham tudo para poder amaldiçoar, falar mal. Mas não foi isso que ele fez. Os dois começaram a cantar hinos ao Senhor. Os dois começaram a orar. E o poder de Deus veio e invadiu a vida deles. E nós? O que nós fazemos quando a gente está num momento de dificuldade? O que nós fazemos quando a gente está num momento de incerteza? No momento de tribulação? No momento que a gente sabe que o inimigo está atacando a nossa vida de verdade? A gente sabe que é dedo do inimigo que está na nossa vida. O que a gente faz? Uns murmuram, outros viram as costas para Deus, outros blasfemam, outros dizem que a culpa é de Deus. Onde já se viu Deus deixar acontecer isso comigo? Como se a pessoa fosse a última bolacha do pacote. Gente, todos nós temos batalhas, todos nós temos lutas e nós precisamos cada dia mais entender sobre conhecer a palavra de Deus. Quer um conselho? Quer uma palavra? Eu vi várias pessoas querendo uma palavra aqui. Vou dizer uma palavra. Aprendam a conhecer Jesus. Queiram conhecer Jesus de perto, não de longe. Não siga Jesus de longe, não. Siga Jesus de perto. Leia a palavra todo dia. Coloque um momento na sua casa onde você tem o seu cantinho de oração. Faça o seu cantinho de oração na sua casa. Ai, pastora, mas eu não tenho. Não tem? Põe uma cadeira e fala, aqui vai ser meu canto de oração. Pega uma cadeira, põe no seu quarto, dobra o joelho na sua cama. E ali é o teu quarto de oração. Não precisa ter um quarto. Ai, na minha casa eu não tenho um quarto de oração. Deus não precisa de um quarto. Deus precisa que você se lance na presença dele, mas naquele lugar específico. De repente é do lado da sua cama. Você se ajoelha e se debruça sobre a sua cama. E ali você chora, você conta para Deus, você adora ainda nas dificuldades. E é isso que nós temos aprendido. Amém? Que Deus possa abençoar você nesta noite. Vamos então falar sobre família? Gente, família. Eu estava dizendo aqui agora há pouco, todos nós viemos de algum lugar. Todos nós temos uma mãe. Uns não teve uma mãe tão boa, outros tiveram mães boas. Uns as mães já morreram, outros a mãe ainda está viva. Mas nós viemos de algum lugar. Deus usou uma mulher para colocar você no mundo. Isso é o que importa. A Bíblia diz que Deus nos conhece antes mesmo de nós nascêssemos. Então Deus sabe quem é você. Eu já ouvi perguntas do tipo, por que eu nasci nessa família? Essa família aqui não tem nada a ver comigo. Essa família aqui, gente, por que eu nasci nessa família? Ninguém gosta de mim nessa família. Deus tem um propósito. Ele te conhecia
antes que você nascesse. E ele disse: é aqui que você vai nascer. É essa mãe sua que vai cuidar. Eu louvo a Deus pela mãe que ele me deu, que ele me colocou. Uma mãe forte que me ensinou a ser forte. Talvez nem todas são assim. Nem todas tiveram essa sorte que eu tive de ter uma mãe abençoada. E hoje eu também sou uma mãe abençoada. Eu me considero uma mãe abençoada, porque Deus me deu uma filha muito abençoada. E a gente tem que entender isso, que família é um projeto de Deus. Deus, ele projetou desde o Éden. Deus, ele projetou Adão e Eva. Ele instituiu a primeira família. Ou seja, casamento e família é uma instituição criada por Deus. Você pode ter certeza disso, que a sua família é uma instituição. A sua família que você está agora é bênção do Senhor. Mas o inimigo quer tirar. A palavra de Deus diz que Satanás veio para quê, gente? Roubar, matar e destruir. E é nisso que ele trabalha 24 horas. E ele usa as estratégias dele. Ele usa as formas dele. Ele usa, sabe o quê? O nosso ponto fraco. Todos nós temos um ponto fraco. Todos nós. Todos nós temos um ponto fraco que a gente precisa descobrir. Porque é nesse ponto fraco que ele vai tocar. Pode crer. Se você adora, eu vejo mães que têm uma idolatria pelos filhos. Eu vejo mães que colocam os filhos acima de Deus. Isso não pode acontecer, porque a palavra de Deus diz que nós temos que colocar Deus em primeiro lugar e depois os filhos, depois a família. Amém, Ana Cecília, eu também. Então, as mães, eu vejo mães idolatrando filhos, está errado, não pode. Não pode. Nós temos que adorar a Deus. Isso é uma forma de idolatria. Nós temos que entender o que é família. Então, a família é um projeto de Deus realmente. Um projeto que desde o princípio foi atacada. Gente, Adão e Eva, né? Eu não vou entrar em outros méritos teológicos aqui, mas segundo a Bíblia teológica, Adão e Eva teve 2 filhos, Abel e Caim. E aconteceu uma situação onde Abel foi fazer uma oferta ao Senhor e Abel pegou o melhor que ele tinha. Abel, ele era pastor de ovelhas e Caim, ele era agricultor, ele cuidava da terra. E Abel foi lá no campo e viu o melhor. Ele deu para Deus a melhor ovelha, aquela que é mais gorda, aquela que era mais robusta, aquela que era mais bonita, aquela que valia mais. Ele deu essa oferta para Jesus. Ele disse: aqui é a minha oferta ao Senhor. E Caim não, Caim foi lá de qualquer jeito e pegou lá o fruto, talvez até o fruto que estava caído no chão. Sabe quando o manga passa do ponto e cai no chão? Eu não estou dizendo que foi manga, tá? Estou dando um exemplo. Ele pegou um fruto lá qualquer e deu para Deus. E a palavra de Deus, não sou eu que estou dizendo, a palavra de Deus diz que Deus se agradou da oferta de Abel e virou as costas para a oferta de Caim. Caim ficou irado. Satanás já jazia no mundo naquela época. Desde do início dos tempos. E ele ficou muito triste com a atitude de Caim. E aí, Caim começou a ter uma inveja do irmão e acabou em assassinato. Ou seja, dentro da primeira família, Adão e Eva, já teve o assassinato ali. O irmão matou o irmão. Então isso acontece em famílias desde a construção do mundo, desde a criação do mundo. Pense que a sua família está protegida. Está se você dobrar os seus joelhos todos os dias e clamar por ela, que é o que eu vou falar já já. Mas nenhum de nós estamos protegidos se a gente não colocar Deus em primeiro lugar na nossa vida. Se não for Deus, não tem outro caminho. Ele disse: ninguém vai ao Pai se não for por mim. Não tem outro caminho para chegar adiante de Deus. Não tem outro caminho para buscar a proteção de Deus. É o próprio Jesus. Boa noite, Vera. Deus abençoe. Então, gente, Caim matou Abel por inveja. A gente vê hoje irmãos brigando,
irmãos, um com inveja do outro. Se um irmão cresce mais, né, ou se destaca, nem vou falar em crescimento, eu vou falar em destaque, porque cada um de nós temos a nossa personalidade. Nós somos únicos diante de Deus. E se um irmão talvez se sai melhor em alguma situação, o outro fica com inveja. Que isso, gente? Somos irmãos. Tem irmãos que odeiam irmãos. Isso é maligno. Se isso acontece na sua casa, você precisa começar a dobrar o seu joelho e orar para cair por terra este espírito de intriga que há na sua casa. Gente, há tantas coisas, espírito de intriga, espírito de inveja, espírito de briga, espírito de discussões. Entre marido e mulher, então, nem se fala. Às vezes, olha, eu quero dizer uma coisa. Tem um versículo na Bíblia, acho que todo mundo sabe aqui, Provérbios 14:1. Ele diz: a mulher sábia edifica sua casa e a tola a destrói. Eu não vejo que esse versículo é só para mulher. Eu vejo que esse versículo é para quem quer ter sabedoria. Porque assim como mulher como homem, tem dos dois jeitos. Tem mulher que é sábia e o homem é tolo. Tem homem sábio e mulher tola. Então, se a mulher é tola e o marido é sábio, ele que busca sabedoria para a família. Porque diante do que Deus fez, diante do que Deus colocou na nossa vida, o homem ele é o provedor da casa. Então, se a mulher dele não tem sabedoria, ele precisa buscar essa sabedoria. E só Deus pode dar sabedoria. Agora, se o marido não tem sabedoria, é a mulher que tem que buscar a sabedoria. Buscar onde, gente? Na palavra. Acho que é Tiago que fala, a palavra de Deus fala assim, ó, aquele que tem falta de sabedoria, peça a mim. Peça a mim. Qual é a estratégia? Nós temos que nos achegar diante de Deus e perguntar para Deus qual é a estratégia. Qual é a estratégia de batalha? Como é que eu vou lutar contra esse espírito das trevas que está tentando desfazer a minha família? Como que eu vou lutar contra esse espírito das trevas, esse espírito de Jezabel? Tem tanta mulher que parece Jezabel. Não sei se você já sabe o que significa mulher parecer com Jezabel? Uma mulher má, uma mulher que não está nem aí para a palavra de Deus, uma mulher que é doida, uma mulher que só pensa na sua beleza física. Isso é Jezabel. Mas, gente, a gente precisa olhar mais dentro de nós. Porque o ser humano, tá? Vou falar de uma forma geral. O ser humano, ele tem um defeito gravíssimo. Sabe qual é? Ficar olhando a vida do outro. Tem gente que senta na calçada e fica olhando quem passa na rua e falando, fulano é aquilo, fulano é ciclano. E é a vida da pessoa. Gente, eu não tenho nada contra quem fica sentado na calçada, mas eu não tenho tempo para sentar na calçada, nem ficar olhando a vida de ninguém. Malemar, eu sei o nome dos vizinhos aqui perto da minha casa. Mas não é por nada, é porque eu sou assim. Eu tenho tanta coisa para fazer dentro da minha casa. Quando eu tenho filho, eu tenho marido, eu tenho casa para limpar, eu tenho oração para fazer, eu tenho livro para ler, eu tenho Deus para buscar, eu tenho tanta coisa para fazer. Tem trabalho, eu trabalho, tenho clínica. Gente, eu não tenho quase, se for ver, quase não tem tempo. Ou eu aprendo a administrar o meu tempo, ou eu não consigo fazer todas as coisas que eu preciso fazer. E eu acredito que a maioria de vocês que estão me assistindo também é assim. Porque todo mundo luta, todo mundo tem luta, todo mundo tem que lutar, trabalhar para conquistar aquilo. Hoje a gente precisa de dinheiro para viver, então todo mundo tem que trabalhar. E você não é diferente de mim. Mas nós não podemos deixar de buscar Deus. Eu queria que você pensasse na sua família. Vou explicar o que constitui uma família. Segundo a Bíblia, quando a pessoa vai casar, está escrito lá, deixará o homem e a mulher, o pai e a mãe, deixará o homem seu pai e sua mãe e unirá a sua mulher. Ou seja, família, perante a Bíblia, é marido, mulher e filhos. Pai, mãe, sogro e sogra são parentes, tornam-se parentes. Tanto que para Abraão, quando ele tinha a família dele, Abraão casou-se com Sara, aí tinha o irmão dele Arão, aí tinha o sobrinho dele Ló. Deus chegou para Abraão e falou assim, aparta da tua parentela. Parentela, não falou família. Então família hoje é quem mora na sua casa.
Ah, pastora, eu sou separada, mora eu e meu filho. Então a sua família é você e seu filho. Ah, pastora, hoje a minha família é meu marido, eu e meus 15 filhos. Hoje ninguém tem mais 15 filhos, né, gente? Só a Camila que tem 3. Cadê a Camila? Só a Camila aí tem 3. Deus o livre, Camila. Você é corajosa. Mas não tem. Hoje o máximo é 1 ou 2, no máximo, estourando. Porque as coisas estão muito difíceis. Estão muito difíceis as coisas. Então, a família, eu queria que você pensasse na sua família hoje. Quem é a sua família? Quem é a sua família hoje? É por essas pessoas que você tem que buscar, que você tem que orar. É por essas pessoas. E uma coisa que eu quero dizer para vocês. Quando a gente vem num casamento, nós temos um homem e uma mulher. Cada um veio de um ensinamento diferente, de uma criação diferente. E esses dois vão se juntar. E aí, quando se juntam, precisam ter uma engrenagem. Sabe o que é isso? Encaixar. Encaixar como se fosse uma engrenagem para que essa engrenagem gire e faça funcionar as coisas dentro de casa. E muitas pessoas não conseguem se ajustar. Porque eu digo que no namoro a gente não conhece ninguém, a gente passa a conhecer a pessoa, tanto o homem quanto a mulher, na convivência. Na convivência que você vai ver os defeitos, o jeito que acorda, o jeito que levanta, o jeito que vai dormir, o jeito que vive o dia inteiro, se a pessoa é estressada, se não é. Porque lá fora, muitas pessoas é de um jeito e dentro de casa é outra. Tem gente que lá na igreja, vou falar na igreja, né? Tem gente que lá na igreja fica, oh, glória a Deus, aleluia, Deus é poderoso. Chega em casa, começa desgraça, inferno, que essa casa é um inferno, que tá. Quanto mais você declara isso, mais a sua casa vai ser um inferno. Se você não assistiu o culto de hoje, eu vou sugerir que você assista. Foi uma palavra dura, viu? É duro de ouvir. Tem horas que é duro de ouvir uma palavra, como a gente ouviu hoje. Quem é da IAG sabe o que eu estou falando. Hoje a gente ouviu uma palavra dura, de exortação. Mas é porque Deus nos ama. E Ele quer que a gente mude como pessoas, como família. Como é que eu vou buscar para minha família? Como é que eu vou buscar bênçãos para minha família se eu não consigo ouvir a Deus? Se eu não consigo me santificar para Deus? Como? Então, é importante isso. Então, é importante a gente conhecer um ao outro. É importante a gente fazer essa engrenagem funcionar, compreender. Gente, não existe mais compreensão. Não existe mais, tem uma palavra que tolerância. Sabe o que está acontecendo, que eu percebo? Não existe mais tolerância entre as pessoas. Antigamente, os casamentos iam a 50 anos, 55 anos, já vi casamento de 60 anos, juntos ali, os dois velhinhos. Por quê? Porque tem tolerância. Sabe o que é tolerar? É você aguentar o outro, é você aguentar o ponto fraco do outro, é você aguentar o defeito do outro e o outro aguentar o seu. Isso é tolerância. Mas as pessoas não se toleram mais. Então eu quero dizer uma coisa para você. Aprenda a consertar aquilo que estragou. Teu casamento está estragado? Aprenda a consertar. Conserte. De que forma? Buscando a presença do Senhor. Pastora, mas não sou eu, é meu marido. Ah, é? Tá. A Bíblia diz que a mulher santa santifica o marido. Se depois que você fez tudo que tinha que fazer, orou, jejuou, fez propósito, a pessoa ainda não se ligou com Deus, aí é uma outra questão. Cada caso tem que ser analisado. Mas você precisa fazer a sua parte, que é buscar. Ou você busca estratégias de Deus, porque Deus trabalha naquilo que você acredita. Você acredita na restauração? Você acredita que Deus pode restaurar, mudar esse cativeiro, assim como Ele mudou o cativeiro de Jó? Você acredita que Deus pode mudar a situação da sua vida e do seu casamento? Eu acredito.
Mas Deus vai operar naquilo que você acredita. Mas você precisa buscar. Cada um de nós temos que fazer a nossa parte. Cada um de nós temos que fazer, de compreender, de orar, de levar essa pessoa. Eu já vi tantos casos de pessoas se convertendo, de famílias sendo restauradas. Só que os dois têm que querer. A Bíblia diz que a casa que se divide não subsiste. Se dentro da sua casa tem divisões, não vai conseguir ficar de pé essa casa. Vocês precisam remar pelo mesmo barco. Lutar pela pessoa? Sim, até um certo ponto. O que mais que eu quero falar aqui? Filhos. Eu tenho uma opinião sobre filhos. A nossa geração mudou muito. Eu digo até na minha. Eu tenho 38 anos e a minha já é uma geração que foi ensinado a trabalhar, né? A trabalhar, a ir fazer faculdade. Nada contra. Nada contra. Acho que as pessoas têm que estudar mesmo, têm que trabalhar, ainda mais nos dias que a gente vive. Só tem um problema. A terceirização dos filhos. Sabe o que é isso? Deixar com babá, deixar em creche, desde novinho. Isso para a criança não é muito legal. A criança, ela forma um vínculo com a pessoa que é cuidadora dela. Então a criança fica com a babá não 24 horas, mas tipo das 8 da manhã às 7 da noite. Aí a mãe chega em casa do trabalho, cansada. Que tipo de atenção que vai dar para essa filha? Para uma criança que chora, porque criança chora, criança faz birra, criança quer brincar, criança quer essas coisas. Então terceiriza o serviço e aí a hora que chega em casa já quase põe para dormir. Então que tipo de vínculo que essa mãe cria com essa criança? Difícil. Então eu oriento as pessoas. Quem pode ficar em casa nos primeiros anos de vida, nos 2 primeiros anos de vida, com seu filho, fique. Fique, porque é essencial. Olhando pelo lado da psicologia. A questão de vínculo, de maternidade. Quem não tem essa oportunidade, amém. Mas quando chegar em casa, cuide, brinque, crie o vínculo que você pode. Nem todo mundo tem, nem todo mundo pode, mas a pessoa que pode, quando chega em casa, precisa criar esse vínculo com a criança. Mas pensa bem, a mulher ela foi feita para isso, gente. Quer queira vocês ou não, me desculpem as feministas. Deus nos criou para isso. Eu acredito na Bíblia Sagrada e eu estou aqui falando pela Bíblia Sagrada. Eu não posso me entrar no meio do movimento feminista e perder o meu lugar na essência de Deus. Não posso fazer isso. Ah, pastora, mas eu tenho que trabalhar em casa, eu tenho que cuidar disso, tenho que cuidar daquilo. Mas Deus nos capacitou para isso. Homem não dá conta disso, mas a mulher é multitarefas. Não, mesmo que você tenha que sair, mesmo que você tenha uma carreira fora, você precisa cuidar da sua família. Gente, é a mulher que cuida da família. Quem é que pensa no almoço? Não sei, aqui em casa, estou falando aqui por aqui. Eu que tenho que pensar o que vai comer no almoço, o que vai comer na janta. Se no outro dia vou fazer uma carne, tenho que tirar a carne do congelador. Eu tenho que organizar o dia que eu vou fazer a faxina em casa. Eu tenho que organizar as atividades da Débora. Eu que tenho que organizar o que ela vai fazer na hora que chegar da escola. Se vai assistir isso, se vai assistir aquilo. O que vai fazer. Eu que organizo. Gente, a casa é a organização da mulher. Me desculpem, vou falar mais uma vez, me desculpem as feministas que acham, ok, o marido tem marido que ajuda? Graças a Deus, graças a Deus. Então os maridos que ajudam é uma bênção, gente, mas é uma ajuda, não é obrigação. Mas tem mulher que tá com problema no casamento porque acha que a obrigação de cuidar da casa é do marido. Cuidado com isso. Ajuda é uma coisa, a obrigação é sua. Ah, mas meu marido pode lavar louça? Pode lavar louça, pode lavar o quintal. De vez em quando o bispo faz algumas coisas aqui.
Falo, bispo, lava o quintal para mim, pelo menos o quintal, bispo. Mas ele vai. Uma bênção, viu, gente? Uma bênção. Ajuda, mas eu quero que vocês entendam que a obrigação da organização da casa é sua. O marido, ele pode te ajudar. Você chega para ele e fala assim, ó, me ajuda com isso. Ok, ele vai lá e te ajuda. Entenderam? E é assim. Então, falando de filhos, hoje, século 21, nós que estamos aqui, provavelmente nós todos somos cristãos. Nós precisamos ensinar desde cedo às nossas crianças o caminho que ela deve seguir. É bíblico. É bíblico. Nós temos que ensinar as crianças desde cedo a ouvir louvores, a importância que tem de ajoelhar. Esses dias eu estava aqui na madrugada orando e a Débora acordou. A Débora acordou e eu venho orar sempre aqui, porque eu fecho a porta, eu ouço louvor, eu oro e tal. Ela chegou aqui, pôs as mãozinhas assim na cintura, falou, mamãe, ela abriu a porta porque eu não tranquei. Ela falou, mamãe, tá orando de madrugada? Tô, filha. Mas de madrugada? Você não tinha que estar dormindo? Fui explicar para ela que Deus queria falar comigo. E eu vim aqui para orar. E aí ela queria saber o que Deus queria falar comigo. Então eu expliquei para ela que cada um tem que buscar aquilo que Deus quer falar. Mas ela ficou super curiosa para saber o que Deus queria falar comigo. Aí outro dia, foi um domingo de manhã, eu estava orando aqui também. Ela acordou e veio. Aí o que eu fiz? Chamei ela para orar comigo. Dobrou o joelho. Aí ela brinca. A Débora tem 5 anos. Ela fala, ai mamãe, orar dói o joelho. É, dói o joelho. Tem sacrifício. Tem gente que não consegue se ajoelhar muito tempo. Pensa ficar 10, 15 minutos de joelho. A hora que você vai levantar, coitada das pernas, não é? Então é assim, a gente tem que ensinar a criança desde cedo. Eu sou o modelo da minha filha e você é o modelo do seu. O que você faz para ensinar suas filhas, seus sobrinhos, seus afilhados? Vocês são modelos. A criança se espelha no adulto. Sempre foi assim. Então, se a criança se espelhar no adulto, se você tiver esse comportamento, é esse comportamento que seu filho vai ter com você também, quando ele crescer. E tem coisas que a gente aprende na infância que a gente nunca esquece. Aí você pode falar, pastora, eu não tive um ensinamento assim. Eu também não. Eu tive um ensinamento religioso. Minha mãe está aqui, ela vai poder falar. Quem me levou para a igreja foi a minha avó. A avó, mãe do meu pai. Ela me levava para a igreja católica. Mas minha mãe e meu pai mesmo não ia muito naquela época. E era minha avó que me levava. Então alguém da família tinha que ir. E eu ia para casa dela para ir na missa, para ir... não ficava fazendo nada. Não tinha escolinha naquela época, não. Criança tinha que ficar sentada no banco, quieto. Eu lembro que eu ficava mexendo no lenço dela. Ela tinha um lenço. E eu ficava mexendo no lenço dela. E assim... Então, ou seja, nós temos uma base, e eu cresci na igreja depois de um tempo que Deus me chamou, né? Que eu conheci o verdadeiro evangelho, depois de um tempo já. Mas eu sempre fui piolho de igreja, porque eu sempre estava envolvida, ou com um grupo de jovens, ou com alguma coisa relacionada à igreja, sempre. Mas Deus tinha um propósito na minha vida, e hoje eu estou aqui fazendo essa live para vocês, e eu glorifico a Deus por isso. Eu não sei o que vai acontecer amanhã, mas se eu der espaço para Deus trabalhar na minha vida, Ele vai trabalhar. Se eu der espaço e ouvir a voz de Deus, ser sensível, a voz de Deus precisa de sensibilidade para ouvir. Né? Tem algumas canções que falam que Deus tem voz de trovão, mas não é essa voz que a gente vai escutar. Então, eu quero dizer uma outra coisa, que está quase chegando na hora da gente orar. Eu não vou passar muito do horário não, que tem gente ficando bravo comigo que eu estou passando do horário. Eu quero dizer uma coisa. Separações. Nem todo casamento é unido por Deus. Como assim, pastora? Tem pessoas que dizem assim, vamos juntar
Se der certo, a gente casa. Você acha que Deus que une isso? Na primeira oportunidade, na primeira dificuldade, a pessoa se separa. Por que você acha que hoje em dia tem tantas separações? Tem casamentos que não duram 15 dias, 30 dias, um dia. Tem gente que casou num dia, no outro já foi lá pedir anulação do casamento. Isso Deus uniu? Não. Mas eu vou contar para vocês uma história bíblica, que é Rebeca e Isaac, para vocês entenderem como que é as coisas. Como que é as coisas quando ela é unida por Deus. Isaac é filho de Abraão. E Abraão já era velho de idade. E ele pediu para um servo dele ir buscar uma mulher para Isaac. Isaac não teve nem a oportunidade de escolher a pessoa, olhar aquela pessoa e falar, nossa, essa pessoa que eu amo, ai, que paixão, eu quero me casar com ela. Não, Isaac não teve isso não. O casamento de Isaac e Rebeca foi por Deus mesmo. Abraão falou para o servo dele assim, ó, bota a mão aqui debaixo da minha coxa. Isso era um juramento da época. A época fazia juramento dessa forma. E fez o servo jurar que ele ia pegar uma mulher dentro da tribo deles. Eles não poderiam se relacionar com mulheres de outras linhagens. E eu digo para você, se você é crente, você precisa se relacionar com pessoas crentes. Se você é católico com católico, se você é umbandista com bandista, tem que ser assim. Porque senão vai ser uma casa dividida, não vai dar certo. Aí esse servo ficou muito preocupado, porque ele falou, gente, se essa mulher não quiser vir comigo? Aí Abraão falou assim para ele, se ela não quiser vir com você, você está livre do seu juramento. Mas só não faz o meu filho tornar aquele lugar. E ele foi. Ele preparou 10 camelos e foi. Quando ele chegou na terra que morava a Rebeca, ele fez uma oração na frente de um poço. Tinha um poço, ele tinha 10 camelos para dar água. E você sabe, eu não sei te falar aqui a quantidade exata que camelo bebe, mas eu sei que é muita, é de 30 a 40 litros que bebe um camelo. Tinha 10 camelos para alimentar. E aí eu quero falar com vocês sobre a importância da oração. Esse servo servia a Deus e ele orou ao Senhor e falou, Deus, a mulher que vier aqui, porque aqui é um lugar onde as mulheres vinham com os cântaros, né? Cântaros é vaso para encher de água. A mulher que vier aqui com cântaro para encher de água e oferecer água para mim, dizer assim, ó, beba da minha água, vai ser essa que é a mulher que vai ser a esposa do meu Senhor. Ele nem acabou de orar, Rebeca apareceu. Rebeca apareceu, desceu o cântaro do ombro e falou assim, quer estar servido água? Praticamente já na primeira pessoa. A oração faz toda a diferença. Tem outro caso aqui. Amanda sabe do que eu estou falando. Deus une propósitos, Deus une pessoas. Quando Deus vai unir pessoas, o propósito é diferente. Você sabe que todo mundo tem defeito, mas você sabe que quando é Deus que está te unindo, que permaneçam. Nem todo mundo teve essa oportunidade na vida. Nem todo mundo teve essa oportunidade de orar e esperar no Senhor uma pessoa preparada. Eu sei disso. Mas hoje você está com essa pessoa. E o que faz? Ah, não, ele fez isso, ele fez aquilo. Ah, porque meu marido bebe. Ah, porque meu marido ele fica vendo pornografia na internet. Ah, porque meu marido é isso. Porque meu marido é aquilo. E você? Você não é santa, não. Eu tenho um monte de defeito. O bispo tem outro monte de defeito. E aí? Cada defeito que eu achar nele, então eu vou falar em separação? Não dá, gente. Não dá. Aprenda a consertar. Aprenda a buscar em Deus. Aprenda a ser fiel ao Senhor. Aprenda que Ele precisa vir em primeiro lugar em nossas vidas. Aprenda isso. Então, tem outros casais aqui, eu poderia citar Isabel e Zacarias. A Bíblia diz que eles obedeciam a Deus de forma irrepreensível. Nós não temos como viver sem pecados, mas nós podemos viver uma vida irrepreensível. Sabe o que é uma vida irrepreensível?
Não tem nada do que falar daquela pessoa. Isabel e Zacarias era assim. Só que Isabel era estéril. Eram avançados em idade. E o anjo falou com Zacarias dentro do templo. Zacarias ficou tão assustado, tão envolvido, que ele ficou mudo. Que ele não conseguia falar para Isabel que ela teria um filho. E, gente, o filho deles não seria nada mais, nada menos de quem? João Batista. João Batista, a Bíblia diz, era 6 meses mais velho que Jesus. E a Bíblia diz que João Batista antecederia o próprio Jesus. João Batista, quando ia batizar, ele falava assim, eu os batizo com água, mas virá alguém que os batizará com o Espírito Santo. Por isso que eu digo que nós precisamos buscar a presença do Espírito Santo, o dom de falar em línguas. Nós precisamos buscar, cristão. Como é que eu busco isso? Oração, oração. Oração, deseje isso na sua casa. Você pode ser batizado pelo Espírito Santo em qualquer lugar, lavando. Já vi testemunhos de gente que estava dirigindo o carro, que estava lavando louça. Eu estava na igreja, foi num domingo de manhã e eu nunca esqueço aquele dia. Parecia que eu flutuava. Foi algo surreal. Mas eu desejei ter aquilo. Então nós temos sim como viver irrepreensivelmente. E eu quero contar para finalizar, antes de orar, uma história de 2 mães. Diz a lenda que tinha 2 mães. Cada mãe tinha o seu filho. Uma mãe era crente, fervorosa, orava. A outra acreditava em Deus, mas tipo assim, levava de qualquer jeito. Eu vou na igreja o dia que dá, o dia que não dá, não vou. E o filho da crente, gente, era terrível. Ele roubava, ele matava, ele estava no mundo do crime. E o filho da outra, que malemar ia na igreja, era uma bênção. Formou, trabalhou. Era uma bênção. E um dia essa mãe desse menino que era crente, orando a Deus e buscando, e falava assim, Senhor, por que, meu pai? Por que eu sou tão temente ao Senhor, eu oro tanto e meu filho é desse jeito? E o filho da fulana, a fulana nem serve ao Senhor de verdade e é uma bênção. Por que, meu Deus, por quê? E Deus falou com aquela mulher naquela noite. E ele disse, eu te dei esse filho porque você é uma mulher de oração e você ora e sustenta o teu filho em oração. Se esse filho tivesse na mão da outra mãe, ele já teria morrido. Moral da história, ore pela sua família, porque a família que você tem foi a que Deus te deu. Ore pelos seus irmãos, ore pela sua mãe, pelo seu pai, pelos seus filhos, não deixa de orar, não deixe de orar. Eu digo assim, o filho pode errar o quanto que for, mas se ele quiser retornar para sua casa, a mãe sempre vai estar de braços abertos, sempre. Sempre. Eu aprendi isso. Eu aprendi isso vendo algumas situações do meu pai. Até contar um testemunho aqui. Meu pai, depois de um tempo, fez bastante coisa errada. Mas a minha avó defendia ele com unhas e dentes. Eu via. Mas, gente, tá errado. Mas ela defendia ele com unhas e dentes. Então eu aprendi. O filho, mesmo que quando o filho volte, a mãe deu umas catacradas, né? Como diz, né? Deu umas lambadas nele. Mesmo. Continua sendo filho. Assim somos nós com Deus. Quantos de nós aqui, tem várias pessoas aqui comigo, quantos de nós aqui já fizemos rolo, já erramos, já fizemos coisas feias, e a gente pede perdão e volta para a presença de Deus. E Deus, abre os braços, estende o braço para a gente.
somos filhos. Faça isso com seu filho. Se um dia seu filho decepcionar você e voltar para casa, abra os braços para ele. Assim como Jesus fez. Jesus faz isso conosco. Jesus faz isso conosco. Todos nós estamos sujeitos a ter decepções. Tanto com o marido, com a esposa, com filhos. A decepção é o quê, gente? Nada mais do que esperar do outro aquilo que o outro não é. Vem decepção, vem frustração e daí pode vir até uma depressão. Porque se eu aprender a conhecer como o outro funciona, eu não vou esperar nada dele. Exemplo, meu marido não me dá flores, então não adianta eu ficar esperando dele flores, porque não vai vir. Se eu ficar esperando, aí eu vou ficar, ai, ele não me trouxe flores, ai, eu vou chorar, ele não me ama. Gente, que isso? Não. Eu já sei. Então, mas o que ele me dá? Eu sei o que ele me dá, então eu espero o que ele me dá. Mas o melhor seria não esperar nada. Então, assim, para falar, gente, olha como é que a hora voa. Nós vamos orar sobre quebra de maldições, nós vamos olhar por trabalhos que foram feitos, nós vamos orar. E nós vamos declarar depois o Salmo 127. Todos os dias nós estamos declarando um salmo. E hoje é o Salmo 127, que ele fala da família, de edificar a família. Para finalizar, famílias são imperfeitas. Família cometem erros. Dentro da sua casa tem erros. Mas você pode escolher perdoar. Ouviram o que eu disse? O perdão, gente, não é um sentimento. O perdão é uma escolha. Eu vou escolher apagar o que aconteceu e perdoar essa pessoa para eu continuar vivendo a vida. Senão não tem como. Ou você apaga, faz uma oração, como nós fizemos de ontem, apaga o passado. Ou apaga o que ficou para trás, ou você não vai conseguir continuar vivendo com essa pessoa. Sabe o que acontece? A gente começa a esperar tanto das pessoas e as pessoas começam a nos decepcionar. E aí, sabe o que vem? Aí a gente acha que acabou o amor pela pessoa. Não acabou o amor, acabou a admiração. Mas o amor é ali. A Bíblia diz que o amor, ele é benigno, o amor, ele perdoa, o amor, ele suporta tudo. Já viu aqueles casamentos que tenta separar e não consegue? Tem gente que briga, que nem gato e cachorro e não consegue? Foi Deus que uniu. Só que as pessoas não conseguem se entender, então precisa de uma intervenção pastoral, de uma intervenção psicológica, né, de um terapeuta familiar, enfim. O que eu quero dizer é que todos nós temos problemas. Mas nós temos escolhas. Ou eu vou continuar olhando o problema, ou eu vou sair do problema, olhar por cima, olhar para cima, para que a estratégia venha de Deus. Para que a estratégia venha de Deus. Então não fale do filho de ninguém. Não fale. Ah, porque aquela criança é isso, porque aquela criança é aquilo. Não fale, gente. Fecha a tua boca. Se você não tem o que falar, não fale nada. Amém? Vamos orar? Pense agora, vou dar uns 30 segundinhos para você fechar os seus olhos agora, aonde você está, e pensar na sua família. Pensa que tipo de bênção a sua família precisa. É restauração? É quebrantamento de coração? É filho que precisa se converter ao Evangelho? Qual é a bênção que você precisa? É o teu filho que te dá trabalho e você não sabe mais o que faz com essa pessoa, com esse filho? O que você precisa? Peça ao Espírito Santo para trazer na sua mente agora a sua necessidade da sua família. Pastora, minha família vai indo muito bem, obrigado. Então peça a Deus para que continue unidos, protegidos. E uma coisa eu peço e falo a vocês,
não tem outra forma de proteger a sua família, a não ser buscando, clamando, dobrando o seu joelho no chão todos os dias. Todos os dias. Amém? Já pensaram? Nós vamos orar neste momento. E você vai orar comigo aí da sua casa. O que é que precisa a sua família? Eu vou orar aqui de uma forma geral. E você vai orar na sua casa aí, declarando e expulsando o mal que habita dentro da sua casa. Satanás não pode tocar na sua vida, Satanás não pode tocar na vida dos seus familiares. Vamos orar? Feche seus olhos. Essa oração você não faz ajoelhada não, viu? Você pode se levantar agora, caminhar no meio da sua casa. Nós vamos fazer uma oração de expulsar o mal. Então não se ajoelhe nessa oração não. Fique de pé, fique sentada, mas não ajoelhada, ok? Pai, em nome de Jesus, aqui diante da tua presença, diante de todas essas pessoas que estão me assistindo e as que vão assistir ainda. Em o nome de Jesus, ó Pai, eu peço que todo mal, todo espírito maligno, todo espírito de maldição que vem vindo lá de trás, espírito de separação, espírito de vício que vem vindo lá de trás e que vem passando de geração em geração, você está amarrado e acorrentado agora em o nome de Jesus. Aonde quer que esteja, qualquer família que esteja me ouvindo agora, qualquer tipo de maldição familiar, tem famílias que têm maldição de morte, tem famílias que têm maldição de vício, tem famílias que têm maldição de separação, está amarrado em o nome de Jesus, bate em retirada, ó obra maligna, ó mal, você que recebeu uma oferenda para derrotar essa família, para destruir essa família, para separar essa família, você está amarrado agora. Eu quebro agora em o nome de Jesus todo o trabalho feito pela autoridade, o poder que Deus me deu agora, pela tua palavra, eu creio, em nome de Jesus, seja desfeita toda mandinga, seja desfeito todo o trabalho feito contra essa família, seja desfeito agora todo o trabalho que vem vindo lá de trás e que vem passando de gerações e gerações, em nome de Jesus eu desfaço agora, pelo poder e o sangue e a autoridade do Senhor Jesus. Pai, eu quero orar agora por famílias que têm filhos, ó Deus, com espírito de confusão na mente. Este espírito de confusão que coloca homossexualidade sobre esta pessoa. Em nome de Jesus, sai daí, espírito. Bate em retirada, espírito da homossexualidade, espírito de confusão que coloca confusão na cabeça dessa pessoa. Sai agora, é uma ordem em o nome de Jesus. Saia. Diga, na minha família você não toca, na minha família não, Satanás, você vai sair daqui agora. Eu quebro agora todo laço maligno, todo espírito de confusão que confunde a mente dessa pessoa, está amarrado e acorrentado. Vai embora, sai da vida dela e vai embora para nunca mais voltar. Pai, essa família que tem filhos no mundo do crime, perdido nas drogas, filhos que moram na rua, filhos que são desobedientes, que são rebeldes, que não respeitam pai e mãe, este espírito de rebeldia, eu quebro agora em o nome de Jesus e digo, vai embora espírito de rebeldia, que a união volte sobre esta família, que a união seja feita sobre essa família agora, todo mal, Pai, esta vida que está aí no mundo do crime, eu declaro agora que esta vida é do Senhor Jesus. Pai, quantas mães estão sofrendo com filhos nas drogas, seja a menor que for, nem que for maconha, mas isso não é de Deus, nós repreendemos, eu repreendo todo vício, eu repreendo toda obra maligna contra esta pessoa.
Este espírito de separação que está aí na sua casa, fazendo você brigar com seu marido, este espírito de dissensão, este espírito de intriga, vai embora, bate em retirada em o nome de Jesus. Este espírito que tenta desviar o seu filho ou o seu marido do caminho do Senhor, está amarrado, está repreendido pelas feridas de Jesus. Nós cremos, ó Deus, que vai embora mal, vai embora do alto da cabeça, a planta dos pés. Essas pessoas que disseram aqui que precisam de uma oração pela família, que essa família seja unida, que seja uma família que consiga dialogar. Muitas famílias não estão conseguindo dialogar. Ô Pai, alcança essas famílias agora. Alcança essas famílias que precisam estabelecer diálogo dentro de casa. Meu Deus, essas pessoas que precisam conversar, em nome de Jesus, não deixe nenhuma família desamparada. Diga, minha família é do Senhor Jesus. Nós temos que declarar o versículo chave. Esse versículo você precisa declarar todos os dias na sua vida. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ora a Deus para que Deus te dê estratégia. Esse marido que vive no vício, vai embora, espírito do vício, vai embora. Satanás, ele entra pelo ponto fraco. Fortaleça teu ponto fraco. Ore ao Senhor, busque sua autoridade, seu poder. Manda ele embora, porque você tem autoridade sobre isso. Está repreendido todo o mal. A família, a minha família e a família de cada um aqui, ó Deus, é projeto de Deus. A nossa família é projeto do Senhor. A nossa família está nas suas mãos. Eu entrego a minha família ao Senhor. Toma conta dos meus familiares. Prepare pessoas, ó Deus, para falar do teu amor para os meus familiares que ainda não conhecem a Ti, para os meus parentes que ainda não conhecem a Ti. Meu Deus, mas a minha família que mora dentro da minha casa vai servir ao Senhor. Todo espírito maligno, todo espírito de dissensão, contendas, vai embora. Todo espírito de maldição, vai embora. Todo aquele espírito que ele é de maldição e de geração em geração, mas tem horas que ele pula uma geração para atacar o seu filho. Ah, Pai, em nome de Jesus, eu quebro agora toda essa maldição. Eu quebro agora tudo que não presta. Caia por terra, caia por terra. Eu declaro esta pessoa, fala o nome da pessoa. Diga, fulano é do Senhor Jesus. Aqui na minha casa eu vou dizer, a Débora é do Senhor Jesus. O Bispo Moraes é do Senhor Jesus. Eu sou do Senhor Jesus. Declare isso na sua casa. Declare o nome do teu familiar. Eu não aceito, Satanás, você colocar as mãos sobre o meu filho, não aceito você colocar as mãos sobre o meu marido, não aceito você colocar as mãos sobre a minha família. Está repreendido, vai embora, chega de brincar com a nossa mente, chega de brincar com a nossa alegria, chega de roubar a nossa alegria, chega de roubar a nossa felicidade. Vai embora, vai embora, vai embora, vai embora, em o nome de Jesus. Sai todo mal do alto da tua cabeça, a planta dos teus pés. Aleluias! Seja abençoado você aí na sua casa. Glorificado é o nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Diga amém. Aleluias. Meus irmãos, estratégia, oração, todos os dias. Declare a palavra. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Vamos para o Salmo 127. Quem tem sua Bíblia pode pegar aí. Salmo 127 é curtinho. Vamos lá comigo? Se o Senhor
não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Se Deus não for a coluna da sua casa, em vão é a sua oração. Deus precisa estar em primeiro lugar, antes da sua família, antes dos seus filhos, antes do seu marido, antes da sua esposa. Deus precisa estar em primeiro lugar. Se não for, se Deus não tiver esse trono de primeiro lugar, em vão é você que trabalha pela sua família. Olha o que a Bíblia diz no versículo 2. Se Deus não edificar a casa, aqui, inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados o sono. Em vão, é em vão. Se você não colocar Deus em primeiro lugar para edificar o seu lar, em vão é o seu trabalho, em vão é você se levantar de madrugada e orar. Deus em primeiro lugar. Se você não colocou Deus em primeiro lugar ainda, coloque. Talvez é por isso que a sua família esteja como está hoje. Talvez é por isso que Satanás tem sentado, enrolado o rabo em cima da tua vida. Essa é a expressão correta. Porque você não tem colocado Deus em primeiro lugar. Mas se você colocar, olha o que ele diz. Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre, o seu galardão. Ô Senhor Jesus, a minha filha é galardão do Senhor, é presente do Senhor, é uma coroa bonita. Como flecha na mão do valente, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava. Não serão confundidos quando falarem com os seus inimigos à porta. Inimigos não é inimigo lá de fora. Inimigo é o mundo espiritual, maligno. Satanás e os seus súditos que tenta contra a sua família. Resumindo, se você não colocar Deus em primeiro lugar, tudo que você faz é em vão. Mas quando você coloca Deus em primeiro lugar, todas as coisas são galardão do Senhor. Seu filho vai ser uma bênção. Ele não vai ser santo, não. Santo ninguém é. Santinho, aquele santinho assim, ai, não faz nada. Meu filho, nossa, é um santo que não tem pecado. Não, não vai ser isso, não. Vai ser aquela pessoa que vai te dar orgulho. Vai ser aquela criança que vai crescer, que vai ser honesta, que vai aprender a trabalhar, que vai aprender a buscar a Deus em primeiro lugar. Amém? Amém e amém. Declara esse salmo na sua casa. Declare esse salmo na sua casa. Eu vou finalizar já. Amanhã, às 11 horas da noite, estaremos aqui de novo. Espero que vocês estejam comigo mais um dia. E o tema de amanhã, vícios. Vamos falar de vícios, todos os tipos de vício. Estejam comigo amanhã, às 11 horas da noite. E só para finalizar aqui, eu espero que vocês não fiquem só nessa oração. O meu intuito com essas lives é abrir o seu entendimento para que você possa orar na sua casa, para que você possa colocar a sua família, cada área. Nós falamos de doenças físicas, nós falamos de doenças emocionais e mente, e hoje família. Nos 3 dias, nós falamos um pouquinho, demos um pouco de ensinamento para que possa abrir a sua mente o que é que te atrapalha com Deus. E vem mais áreas por aí. Amanhã nós vamos falar de vícios. Tem pessoas que são viciadas e nem sabem. Tem gente que acha que vício é só cigarro e bebida. Não é não. Não é não. Mas amanhã nós estaremos falando sobre isso. Tá bem? Um beijo no coração de vocês. Descansem em paz. Amanhã, segunda-feira, às 11 horas, eu estarei aqui orando e agradecendo a Deus por tudo. Tchau, pessoal. Deus abençoe. Shalom Adonai para vocês e até amanhã,
em nome de Jesus.